Falei para vocês que a gente ia bater um papo aqui com o Procon estadual, a partir de uma demanda que surgiu de perguntas de vocês ouvintes, uma delas foi do Giovanni, né? Prateleira de supermercado, distribuidora, estabelecimentos comerciais de um modo geral que vendem bebidas destiladas. Como é que a gente é capaz de identificar, e se é que isso é possível, né? Identificar, ou quais são algumas dicas que a gente pode receber a partir de agora para tentar fugir de algo que foi fraudado. A minha convidada, gente, é a Letícia Coelho Nogueira. Ela é diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Estadual. Letícia, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Te dei Esse mais essa tema que está missão, hein? norteando nossos dias, né? É, te dei mais essa missão. Como é que a gente olha ali para a prateleira e descobre aquilo que tá bom, que tá ruim? Fernanda, é importante observar bem, embora algumas imitações sejam muito bem feitas, o consumidor ele consegue sim verificar, né, se há algum indício de irregularidades naquela garrafa. Então, essas garrafas, sobretudo as de destilados, elas possuem é, selos, e esses selos, eles têm umas numerações, né? Então, essa numeração, por exemplo, ela não pode estar rasurada, ela não pode estar apagada. É possível fazer o rastreamento através do site do Ministério da Agricultura para saber se aquele produto de fato é verídico. Importante ver se o lacre, né? Se a garrafa, o lacre, ela está bem vedada, se não tem nenhum tipo de lacre quebrado ou violação. Olhar bem também o rótulo para ver se não tem nenhum erro ortográfico. Analisar se tem um papel moeda, um selo de papel moeda que tem um número sequenciado. A gente pegou, por exemplo, em algumas das nossas fiscalizações, garrafas com os mesmos números seriados. Então, você consegue analisar ali no mercado, por exemplo, olhando dentro do lote, né? Se os números não são repetitivos, se os números são diferentes de uma garrafa para outra, por exemplo. Tá, eu pego a garrafa que está na frente, outra está atrás e comparo? Pode comparar, pode comparar. Outra questão, esses selos, eles são muito bem colados, né? Então, quando a gente percebe uma falsificação, assim como a gente encontrou em um determinado sabão em pó um tempo atrás, ele é colado com cola quente quando ele é falsificado ou algo muito superficial. Então, você consegue perceber tanto a diferença da qualidade do selo, ou seja, um selo de papel moeda, então você consegue perceber a qualidade desse selo, como a forma também como ele é colado no caso, no rótulo da garrafa. Uhum. É mais grosseiro, é isso? Isso, é muito mais grosseiro, dá para identificar. Aham. Foi até a pergunta de um ouvinte, né, Letícia? Porque, assim, tem Uhum. muita gente que optou por não comprar, não consumir, até que as coisas sejam melhor esclarecidas, né? Assim, no início a gente ficou observando para ver se era algo específico em São Paulo, a gente já percebeu que isso está começando a tomar uma proporção um pouco maior. É importante que o consumidor faça esse monitoramento. Óbvio, se ele optar por fazer essa aquisição, que ele procure estabelecimentos de boa reputação, que ele já tenha uma prática, que ele já conheça esse fornecedor, mas que, sobretudo, ele confira também, que ele faça essa avaliação. E qualquer tipo de insegurança, a recomendação é que não compre, né? Eu acho que o risco é muito grande para que você faça o uso de algo que você tem dúvidas da procedência. Então, Uhum. chegou no mercado, chegou no estabelecimento comercial, viu uma garrafa, analisou, se sentiu seguro, conseguiu conferir esse selo, né? Dentro do site do Ministério da Agricultura e se certificou. Acho que é uma boa dica, inclusive, para o comerciante. Ele pode fazer essa validação junto com o consumidor para deixá-lo mais tranquilo e assim ele consegue vender o produto dele, se for um produto de boa qualidade, sem grandes problemas. Uhum. Mas realmente a recomendação é essa: qualquer tipo de insegurança, a orientação é que o consumidor ele não adquira e, por exemplo, se ele estiver em um estabelecimento comercial, um bar, comprou uma bebida e chegou lá, sentiu um cheiro, sentiu algo estranho, que ele não consuma.
volta aqui ao vivo com a participação da Letícia Coelho Nogueira. Ela é diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON estadual, e a gente está falando sobre a fiscalização que existe aqui no estado, né, para tentar identificar bebidas que possam ter sido adulteradas e batizadas aí com o metanol, em virtude dos casos, né, que estão sob investigação. No Espírito Santo, a gente tem 3 casos em investigação ainda, Adalberto? Exatamente, Fernanda. São 3 casos de investigação: Serra, Colatina e Vitória. Pedimos a nota atualizada, né? Por parte aí da Secretaria de Estado da Saúde. E aí, como é que você pode minimamente tentar reconhecer fraudes na prateleira mesmo, da distribuidora, do supermercado? E a Letícia é quem está nos ajudando com essas dicas. Letícia, volto contigo. Vamos lá. Primeira orientação sempre, né, Fernanda? A nota fiscal, ele é um documento importantíssimo para todo consumidor, mas agora, nesse momento que a gente está falando de falsificação, a nota fiscal, ele se torna, então, um parceiro imprescindível, né, essencial. O consumidor, quando ele faz uma compra, ele tem uma nota fiscal, ele consegue ter uma segurança maior, um pouco maior, da procedência daquele bem que ele está comprando, daquela bebida, no caso, que ele está comprando. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse, é sempre solicitar a nota fiscal. Aquele empreendedor que está vendendo sem a nota fiscal, ele já está cometendo uma irregularidade, então é importante que o consumidor esteja atento a essa situação. Segundo ponto é sempre saber de onde você está comprando, né? De onde você comprou, de qual é a origem daquela bebida. Isso a gente consegue perceber através da rastreabilidade, ou seja, eu comprei dessa pessoa, essa pessoa compra da fábrica tal, da distribuidora X, para que você possa, inclusive, fazer a rastreabilidade daquela bebida e caso encontre algum problema, você tenha maior facilidade de resolver também. E como sempre, né, conferir os rótulos, os lacres, perceber a procedência dos lotes. Eu falei que esses lotes, eles são números sequenciais ou não, aleatórios, mas que vêm os números para que o consumidor possa analisar. E esses números, eles são únicos, eles não podem ser repetidos de uma garrafa para outra. Então, Boa. se você encontra lá no supermercado números repetidos, isso já é uma comprovação de que há uma adulteração. Obviamente, a gente não está falando que essa adulteração tem a ver com metanol. O PROCON estadual, em parceria com os órgãos de defesa do consumidor, com a Delegacia de Defesa do Consumidor, com a Assembleia Legislativa, com a Vigilância Sanitária, a gente já faz essa fiscalização recorrente dentro do Estado. Inclusive, essa semana estamos nas ruas, estamos fiscalizando, seguimos com essas fiscalizações, mesmo que inicialmente o indício não seja o metanol. Agora, qualquer tipo de adulteração, de pirataria, que a gente chama, ela já viola o direito do consumidor. Mas tudo que é para consumo, ou seja, você vai se alimentar, você vai beber, você tem um impacto muito forte na saúde. Então, mesmo que não seja o metanol, é importante que o consumidor esteja atento a essas questões para que ele não possa ter nenhum tipo de problema de saúde nesse sentido. Entendido. Letícia, a gente não tem casos até hoje, né, de bebidas que foram confirmadas aí com contaminação por metanol. Apesar de que a gente tem 3 pessoas internadas sob investigação. Isso, né? Os estados, de uma forma geral, eles estão monitorando isso, seja através dos órgãos de defesa do consumidor ou através das secretarias de saúde. Então, é um alerta nacional. Todos nós, sempre que a gente recebe uma denúncia de bebida dentro desse período, desse contexto, a gente tem levantado essa possibilidade de ser ou não metanol, mas no momento não há nenhuma confirmação. Há então, Letícia, nesse período, bebidas adulteradas que foram identificadas pelo PROCON estadual e pelos PROCONs? Sim, nós encontramos bebidas falsificadas e adulteradas, mas não há até o momento nenhuma prova, nenhum indício de que essa adulteração tenha sido feita por metanol. Assim como a Secretaria de Saúde tem acompanhado esses casos, já descartou 4, segue acompanhando esses outros 3 casos, mas até o momento a gente não pode dizer que no estado do Espírito Santo há algum tipo de contaminação por metanol, seja na garrafa que foi retirada de circulação, seja através desses consumidores, né, desse cidadão que está internado ou que está passando por um procedimento de acompanhamento pela Secretaria de Saúde. Tem uma reportagem, inclusive, circulando desde ontem, não sei se você viu, Letícia, de
garrafas, lacres, tampas, tudo sendo vendido na internet. A gente encontra na internet venda de selo do Inmetro, né, Fernando? Então, assim, é uma tarefa muito árdua. A gente luta contra esse ambiente de pirataria, por isso que o consumidor ele é um grande aliado. Não comprar algo que você não saiba a procedência, sabe que o preço está muito abaixo do mercado, já desconfie e evitar mesmo. A gente precisa aprender a comprar aquilo que está regularizado. Se aquilo está regularizado pelos órgãos competentes, é porque alguém analisou e disse, olha, está bom para consumo. O outro, a gente não tem essa segurança. Então, a segurança do consumidor, ele precisa estar em primeiro lugar. A gente está falando das bebidas, mas a gente fala isso direto em diversos outros segmentos também. Então, de fato, é importante também fazer o descarte adequado, mas a gente também é bem complexo, porque a reutilização, né, a gente está num momento de mudanças climáticas, a gente fala tanto da importância de reutilizar, de você reciclar, mas, obviamente, a gente precisa garantir também do lado do consumidor. A gente fala que a relação de consumo ela tem que ser boa-fé, e a boa-fé também parte do consumidor. Então, acho que nesse momento a gente pode dizer isso. Você cobrar a boa-fé de alguém que está lesando o consumidor é difícil, né? Então, eu gosto que é um momento de conscientizar todos nós consumidores, analisar aquele combão que aparece lá para você comprar num preço totalmente irrisório, fora do levantamento de mercado, é para a gente desconfiar e entender que tem alguma coisa errada por trás. E aí, nesse caso, a orientação é sempre não comprar e, se possível, denunciar nos órgãos competentes, Polícia Civil, PROCON, no caso agora das bebidas também na vigilância sanitária. A pergunta até do Guilherme aqui, né? Quando você olha para essas dicas aqui, você está na prateleira distribuidora, do supermercado, tá? Enfim, né? Mas quando você está dentro de um bar? Dentro do bar, a orientação que a gente dá para o consumidor hoje é que, assim como você tem o direito de visitar a cozinha, né, do restaurante, do estabelecimento, você pode também pedir para que ter acesso à garrafa, né? Se for um vinho, por exemplo, pedir para servir a mesa. Se for um drink, que você possa ter acesso a olhar a garrafa que está sendo produzido aquele drink naquele momento. A gente está num momento muito delicado, acho que não é para assustar toda a população, mas é preciso estar vigilante e alerta. Então, acho que é uma forma também do consumidor analisar, olhar. Se por algum acaso o estabelecimento te nega essa possibilidade, eu indico a não consumir. Uhum. Eu fico imaginando também essas pessoas que vão fazer eventos, casamento, festas, né? E que contratam o open bar. Elas devem estar em pânico agora, né? Mas aí agora é responsabilidade também desse fornecedor. A degustação, ela se tornou fundamental e agora a degustação ela passa a ter um outro olhar, né? Que é analisar essas garrafas. A Associação de Bares e similares tem feito capacitação também para os seus servidores. A gente tem feito um diálogo com essas associações para orientar todos os seus baristas, sobretudo orientar quem recebe o estoque do estabelecimento, que é nessa hora que é importante verificar a procedência, se não houve, né, de repente naquele período aquele estabelecimento precisou comprar de um distribuidor diferente do que ele já estava acostumado a comprar. Então, quem recebe esse produto precisa estar muito bem capacitado e treinado para verificar garrafa por garrafa. E no caso do open bar, de uma contratação, de uma festa, de um casamento, como você trouxe, Fernanda, acho que a orientação é essa. Mais importante do que degustar o sabor do drink hoje é analisar e ter a possibilidade de avaliar a procedência, as garrafas, né? E a procedência e cobrar toda essa informação da empresa. Eu tenho visto aí, vários estabelecimentos, né? Não só de supermercadistas, mas também donos de bares, postando a informação de que as bebidas que eles servem são seguras, que foram adquiridas diretamente com fabricantes. Dá para confiar? A gente está numa relação de consumo em que, infelizmente, confiar de olhos fechados quando você fala da sua saúde, eu não recomendaria para ninguém.
Eu acho que dá para confiar num estabelecimento que você já conheça, que você conheça a reputação, mas mesmo assim eu daria uma conferida antes de beber qualquer coisa. Eu acho que com a vida da gente, com a saúde, a gente está vendo que a consequência do metanol é muito forte. Nós estamos falando de óbito, nós estamos falando de cegueira, nós estamos falando de pessoas que estão vegetativas, estado vegetativo. Então, a consequência é muito grande para que a gente possa arriscar de olhos fechados. Eu acho que precisa fazer, sim, uma conferência, mesmo que seja um estabelecimento da sua total confiança. É sempre importante, até porque as investigações estão muito no início, a gente ainda não tem todas as informações, está todo mundo em busca de entender melhor o que aconteceu, ou o que tem acontecido nesse momento de adulteração, em que momento que... Porque a adulteração ela já existe há muito tempo, mas a que momento que isso chegou ao ponto que nós estamos hoje, né? Então, eu acredito que é importante que o consumidor entenda a gravidade do momento. Então, ele quer consumir uma bebida alcoólica, ele precisa aprender a analisar a procedência do que ele está consumindo, isso sempre. Sem dúvida. Ô Letícia, obrigada, viu, mais uma vez pelas suas orientações. Nada, Fernando, hoje o papo foi mais sério, né? Mas é porque o tema obriga, né? Mas também eu queria dizer que no site do Procon Estadual nós temos todas essas dicas, então o consumidor que ouviu hoje, de repente está pelo trabalho, não conseguiu anotar tudo, depois pode ir lá no site do Procon Estadual e pegar todas as informações. Combinado, então. Muito obrigada, hein? Nada, tchau, tchau.